Olá, peço a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Jeremias 18, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Glórias a Deus. Profeta Jeremias, queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores, profetizou em Judá por 23 anos. Era chamado profeta das lágrimas, porque sentia o que Deus sentia. Judá ficou 70 anos no exílio de Babilônia por não ouvir o profeta. E numa dessas mensagens que Deus falava com Jeremias, ele ilustrou a casa do oleiro. Deus disse a Jeremias: desce à casa do oleiro. Ordenou que Jeremias fosse à casa do oleiro, e ali ele observou que o oleiro fazia um vaso de barro. De repente o vaso partiu-se nas mãos do oleiro, o qual ele o refez, porém diferente do vaso anterior. Essa parábola, irmãos, é muito importante sobre a obra de Deus em nossa vida. Ela fala sobre a nossa submissão a Deus, como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Nos mostra a falta de profunda dedicação a Deus da nossa parte. Pode estorvar o seu propósito original para a nossa vida. O versículo 10, ainda de Jeremias 18, diz: Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. As nossas ações, as nossas atitudes para com Deus vai determinar que vaso seremos, se de ira ou de misericórdia, se quebrado ou restaurado. Deus, se Ele quiser, Ele pode mudar seus planos para a nossa vida, como está no versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia! Todos que aceitam Jesus como o único Salvador da sua vida, se torna um novo vaso, se torna uma nova criatura. O versículo 6 é importante. O Senhor diz: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Isaías 45, 9 diz: Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou o que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ainda Isaías 64, 8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, o barro, e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Nós somos como barro e o Senhor como oleiro. Aleluia. Romanos 9, versículo 20 e 21 diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Só depende de nós, irmãos, o que nós queremos ser na mão do Senhor. Só depende de nós, da nossa força de vontade de obedecer este evangelho, fugir da aparência do mal, fugir das coisas do mundo, que não te levará à eternidade, ao reino de Deus. Ontem eu estava falando para minha filha, a primogênita, que nós estamos neste mundo de passagem. Nós temos que viver e saber viver, sempre fazendo bem, sempre ajudando o que puder, mas em primeiro lugar, obedecendo a Deus, agradecendo a Deus, se humilhando ao Senhor pela sua misericórdia, pois nós não somos nada. Que no dia de hoje o Senhor venha te abençoar sua família, o seu trabalho, você que não tem um trabalho, você que está em dívidas, não se desespere. Deixe o Senhor te fazer um vaso novo. E mais uma vez eu te peço, meu querido e amado seguidor, dê um joinha lá, coloque a notificação em dia, veja se você está ainda inscrito, porque quando a plataforma vê que há uma baixa sobre os vídeos, ela começa a excluir, ela não começa a repassar. E essa palavra é maior do que tudo neste mundo, porque é a palavra de Deus e ela precisa ir mais longe. Eu oro muito pelos meus irmãos seguidores, porque vocês estão aqui, porque vocês amam a palavra de Deus, porque é isso que nós temos a oferecer, a palavra de Deus, e orando pela sua vida todos os dias. Que Deus te abençoe. Oh, glória!